Boa noite, meu líder. Manifestação amanhã em frente ao Exército. Tudo sobre a operação que investiga a participação do deputado Carlos Jordi nos atos golpistas de 8 de janeiro. Em família, Heloísa Vilela traz os detalhes da relação de Jordi com o clã Bolsonaro. Por um mesmo ideal, eu peço o seu voto para Carlos Jordi, o meu candidato a vereador. O que vem por aí? O deputado Henrique Vieira comenta a primeira operação contra um parlamentar por suspeita de incentivar o golpe. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, e hoje também pelo canal Com Brasil, que é uma rede de TV comunitária e pública, disponível em todas as operadoras de satélite. Salve, salve você que nos assiste por lá. E boa noite, não para o meu líder, mas para o meu parceiro de bancada, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabriela Varela. Boa noite para você da comunidade ICL, que está de olho com a gente. Hoje nós temos um assunto aqui que vai dominar as discussões. Não tem jeito, né? A Operação Lesa Pátria, que procura aqueles que tentaram tirar este país da democracia, começam a responder, começam a ser investigados e começa a chegar ao nível dos mandantes, dos organizadores, inclusive dos políticos. É sobre isso que a gente vai falar. Exatamente. Hoje a gente começou o dia, essa quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, com o quê? Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Quem bate? Tinha uma propaganda. Quem bate é o frio, né? É o frio. Agora vai dar frio na espinha dessa galera. Toque, quem bate? É a PF, é o agente da Polícia Federal. Aí a turma que era muito corajosa, bravateira, entra em pânico. E quer espalhar o pânico, quer criar, como eles gostam de falar, narrativas. Vai colar, não. E eu aqui quero fazer minhas as palavras ditas certa vez, que tanto reboliço causaram, do ministro Barroso. Perdeu o mané, não a mola. É a democracia que está vencendo. Vamos falar disso? Vamos, bora. Eu vou começar falando desse rapaz, Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior. Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior é um deputado federal, vulgo Carlos Jordi. Jordi não é o nome dele, é um rapaz de 41 anos, você tem aqui, né? Bravateiro, corajoso, né? Corajoso. Que hoje foi despertado com toque-toque da Polícia Federal às 6 horas da manhã e inventou uma narrativa que a Polícia Federal invadiu a casa dele e que a Polícia Federal pôs um fuzil na cara dele, que estava com a esposa e com a filha. A Polícia Federal desmente isso. Eu duvido que a Polícia Federal, na casa de um deputado federal, né, seu Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior, vai entrar botando fuzil no homem desarmado que está deitado. Não, só o seguinte, me passe aí o celular, me passe o seu computador, eu quero material, porque... Aí o que é que faz ele? Né? Ele vem e diz assim, nós estamos numa ditadura. Menino, você não tem ideia do que seja uma ditadura. Até porque quando você nasceu, né, a ditadura já estava no fim, a ditadura militar. Né? Ele nasceu em 82, né? A ditadura terminou em 85. Você não sabe o que é ditadura, você nunca viveu num país de ditadura, você não tem noção. Estamos numa ditadura. Cara, se fosse ditadura, a polícia não te bateria na sua porta, ela teria levado você antes. Fosse uma ditadura, você não tinha direito à defesa. E não estaria falando as asneiras que está falando, estamos numa ditadura. Isso é a liberdade de expressão, meu caro. É o direito, vamos chamar de jus esperneandi, é o direito de você espernear. O que é importante nisso, né? O que é importante nisso é que a Operação Lesa Pátria, que já mandou para a cadeia vários daqueles arruaceiros do dia 8 de janeiro, começa a chegar numa etapa mais profunda. Começa a atingir políticos e vai atingir empresários, vai atingir mandantes, até chegar depois de tudo consertado, né, com C, vai chegar aos grandes mandantes e ao mandante maior, que a gente sabe mais ou menos quem é que está tentando o golpe há mais
há mais de 4 anos, né? Olha a camisa, né? Tá aí, olha, Ustra. Olha só, vive que bonito. na camiseta, né? Homenageando o torturador. Esse menino não sabe nada, esse deputado não tem noção, né? Teve uma pessoa que homenageou também o Carlos Alberto Ustra no Congresso, né? Teve o chefe dele, aquele que pede voto para ele, né? O Jair, que acha que é o Messias, mas é Messias só no nome. Né? Esse Carlos Alberto Coelho Matos Júnior, vulgo Carlos Jordi, diz que a ação da Polícia Federal na Operação Lesa Pátria foi autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativas às vésperas da eleição municipal. Esse cara é pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Eu espero que o Rio de Janeiro não cometa, o Estado do Rio de Janeiro, não cometa mais bobagens. Já elegeram o Pazuello, já elegeram o clã Bolsonaro, né, que não cometam, e já elegeram vários vereadores, né, que foram vários governadores que foram para a cadeia. Tem um agora no governo que está em risco de ter que responder a processo também, né, o Cláudio Castro, né, e veio com essa história que eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido pelo Xandão. Eles têm pavor do Xandão, mas não é só isso não. Eles querem criar, como eles dizem, essa narrativa, né, para criar o inimigo. O inimigo é o Xandão. É o Xandão que está querendo acabar com a minha vida. É o Xandão que é o ditador. Meu caro, essa história não cola em meios mais esclarecidos. Sabe por que não cola, seu Carlos Jordi? Não cola porque o ministro Alexandre de Moraes simplesmente, você não está sendo preso nem nada, né? Só está sendo aberto o inquérito. E por que pelo Alexandre de Moraes? Porque você, por ser deputado federal, tem foro privilegiado. O seu foro é o tribunal, é o Supremo Tribunal Federal. Mas isso começa com a investigação da Polícia Federal, que encontra indícios de crimes, indícios, né, de que você orientou atos antidemocráticos, que você falou com chefes daquela arruaça que queria fechar estradas. Nós vamos falar disso aqui ao longo do jornal, né? Então, você quer criar esse cara para falar assim, eu sou a vítima, ele é o perseguidor. E se colocando como vítima e vira notícia aqui, e vira notícia na mídia toda, você quer ter voto para ser prefeitinho de Niterói. Não vai colar, não vai colar. Nós estamos na democracia. O senhor tem todo o direito, né, ao processo democrático. O senhor tem todo o direito, né, a responder, a se defender. Hoje, o meu amigo Reinaldo Azevedo disse que ele tem direito à ignorância sobre a lei, à defesa e até a piti, a dar chilique, como está dando. Ele tem direito. Eu só não concordo com o Reinaldo, porque eu acho que ele não tem direito à ignorância sobre a lei. Porque ele é um legislador, porque ele é um deputado federal. Ele não tem direito a ter ignorância sobre a lei. Ele finge que não sabe o que é a lei para pegar a manada dele, o gado dele, dizer, tá vendo? O Xandão quer me pegar. Não, simplesmente a Polícia Federal encontra indícios, encaminha a Procuradoria-Geral da República e o Procurador-Geral da República, vendo o material recolhido pela Polícia Federal, os indícios de crime são vários, simplesmente a PGR encaminha ao Supremo, né? E o ministro Alexandre de Moraes diz, vamos investigar. Estão livres para investigar. Então, o senhor, em vez de ficar dando piti e chilique, esse é o Carlos Jordi, em vez de ficar chamando os seus amigos arruaceiros, né, ou os seus líderes golpistas, que atinge toda uma família aí para cima, uma família, o senhor trate de preparar uma boa defesa. O senhor vai precisar dela. O senhor tem direito à defesa, tem direito a dar piti, a chilique, o senhor tem direito ao jus esperneandi, o direito de espernear. Agora, ignorância sobre a lei, a isso o senhor não tem direito, não. Como o senhor não tem direito de tentar manipular e eleger o ministro Supremo como seu algoz e passar de vítima para ganhar votos em Niterói. Eleitores de Niterói, abram os olhos. É esse tipo de rapaz que tem o mandato de deputado federal que quer, mais uma vez, voltar à ribalta, né? Ou picadeiro, depende do circo que armarem aí. É isso. Vamos falar muito de Jordi hoje. Opa, ou melhor, desse menino de 41 anos, Carlos Alberto Coelho de Matos Júnior. Segundo mandato,
viu, Gabi, de deputado federal, já deveria ter aprendido alguma coisa, pelo menos sobre lei, já que de democracia ele não entende e disso ele não gosta. Mas diz que está na ditadura. Ora, está na ditadura, estaria falando esse tanto de coisa aí livremente? Não sabe o que é isso. Muitos comentários aqui no chat, desde já, sobre o Jordi. A Sueli até fala, a Sueli Carregari. Uai, ela diz, né? Uai, mas ditadura não é o que queriam? Acho que ela está se referindo aqui ao 8 de janeiro, justamente por isso que a Polícia Federal bateu na porta dele, né? Pela suspeita de ditadura é o que ele queria que fosse implantado, mas exatamente. Não colou. Olha, ministro Barroso diz para um colega seu, um correligionário de baderna, perdeu, mané, não amola. Você terá direito ao devido processo legal. Nós estamos no Estado democrático de direito, você tem todos os direitos, mas se defenda dentro da lei e com argumentos, porque esse papo de ser vítima aqui no Brasil de hoje não cola não, seu Jordi. Vamos embora. Vambora. Marta Maria Diniz diz: quem veste camiseta do Ustra não deveria ser deputado, nem quem homenageia também, né? Poderia ser processado, né? Fazer apologia à tortura. Exatamente. Esse Ustra, né? Que Deus o tem, jamais o traga de volta. Esse Ustra era torturador. Esse Ustra cometeu crimes hediondos. Ele foi condenado por isso. Né? Exatamente. Mas morreu sem cumprir pena. E quem homenageia também, torturador no Congresso, também não deveria. Mas essa daí é uma história que a gente sabe no que foi que deu. Vamos continuar falando a respeito disso. Heloísa Vilela está chegando aqui. Vou dar uma contextualizada nessa história. Vamos imaginar que você chegou agora e não acompanhou todos esses assuntos. Essa é a primeira vez, tá? Primeira vez que um parlamentar em exercício foi alvo de uma operação da Polícia Federal para investigar os atos golpistas do 8 de janeiro. E o deputado Carlos Jordi, como a gente aqui, do PL de Bolsonaro, líder da oposição na Câmara, foi alvo dessa 24ª fase da Operação Lesa Pátria. A polícia foi na casa dele também, no gabinete. Heloísa Vilela já está aqui entre nós, como vocês estão vendo, Elô. Boa noite para você. Estou vendo, inclusive, que você está no Congresso, né? Salve, Elô! Exatamente. Boa noite para você. Oi, Chico. Outros noite, virão, né, Elô? Esse é só o primeiro da fila, outros virão. Esse é só o primeiro da fila. A fila é longa e tem que andar, né, Chico? Tem que andar. E é o seguinte, aqui atrás de mim é justamente o gabinete do deputado Jordi. Só, agora não está mais a Polícia Federal bloqueado. fez hoje uma bela de uma batida. Não está mais bloqueado, eles bloquearam de manhã. Chegaram aqui por volta das 7h10 da manhã, né? E fizeram uma operação, era um grupo de agentes da Polícia Federal e saíram daqui com um laptop e muitos documentos. Agora, como você disse, não foi o único lugar em que eles trabalharam hoje. Até porque hoje está tudo muito vazio aqui no Congresso. O Congresso está em recesso, são poucos gabinetes que tem alguém trabalhando e ele, claro, estava no Rio de Janeiro e foi lá que a Polícia Federal o encontrou para recolher o que mais precisava recolher, especialmente de muito interesse para a Polícia Federal, telefone celular, né? E o segredo telemático dele já foi quebrado por ordem, que não é o Supremo que manda quebrar, o Supremo acata, né? A Polícia Federal pediu e o Supremo acatou. Aliás, é uma parte, vocês estão vendo aí o corredor onde eu estou, né? É esse mesmo. Mas é importante essa distinção que o Chico Pinheiro fez, né? Porque eles ficam querendo dizer que o Xandão é que está fazendo tudo isso. Não. É uma investigação da Polícia Federal, com a anuência da PGR e a aprovação do Supremo. Então, está tudo funcionando direitinho dentro do esquema que deve ser. De toda democracia, né? Exatamente. Assim funciona. Ele tem direito à defesa. Tem direito até a espernear, a dar chilique, a dar piti. Ele só não tem direito de querer impor a sua narrativa. Eles gostam de narrativa, mais do que de fatos. Exatamente. Eles chamam de narrativa, a gente chama aqui de mentiras. Inclusive, a peça-chave dessa investigação, que, como contextualizou também a Elo aqui, foi um diálogo entre o Jordi e um líder da extrema-direita, o Carlos Vitor de Carvalho, que é um dos organizadores, foi um dos organizadores dos atos golpistas. Esse diálogo aconteceu no dia 1º de novembro de 2022, está no relatório do Ministério Público. E na conversa, esse Carlos Vitor, que é o CVC, ele é conhecido assim,
chama o Jordi de meu líder. Olha só, Carlos Vitor. Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo, Carlos Jordi. Fala, irmão, beleza? Tá podendo falar aí? Carlos Vitor. Posso, irmão. Quando quiser, Irmão, pode me ligar. Né? Meu líder, irmão, conversa de gente que nem se conhece. E esse papo aí, Chico, rolou um dia depois do segundo turno, né, Lô? Esse dia os apoiadores de Bolsonaro, inclusive, estavam promovendo ali um monte de bloqueio nas estradas. A gente se lembra muito bem disso. E o que é importante nessa conversa, né? Ele está pedindo orientação para parar as estradas, para fazer manifestações. E o Jordi, que não é totalmente estúpido, perguntou para ele, você pode falar? E passou a conversa para o telefone, para não ter registro escrito. Agora, uma coisa é certa, né? A tecnologia hoje permite à Polícia Federal recuperar até mensagens que já foram apagadas. Então, ele não ter conversado ali na hora, não quer dizer que a Polícia Federal não vai encontrar outras mensagens que podem incriminá-lo e envolvê-lo cada vez mais com essa organização das manifestações. A gente sabe também que o Jordi, além de tudo, né, ele estava super envolvido com várias pessoas que participaram das manifestações, dos acampamentos. Então, a Polícia Federal, ao pegar esse material que pegou aqui, pegou na casa dele, vai ter ainda muito mais o que estudar para ver no que exatamente ele estava metido. Mas esse diálogo com o CVC era um cara que coordenava um grupo de extrema-direita no Rio de Janeiro, e em Campos de Goytaquazes, e foi lá que ele organizou várias manifestações. Então, era para fazer mais manifestação que ele estava pedindo o ok do Jordi. Pois é, eu quero lembrar que esse Jordi é o cara que era amigo, parceiro, parça, eles chamam de parça lá no Rio de Janeiro, parça, né, daquele Daniel Silveira, que está em cana, né, ele é daquela turma que quebra as placas de Marielle, né, e o Daniel, aquele outro machão que era deputado e que agora está em cana. E naquela época, na prisão do Daniel, ele Jordi, muito corajoso, peito estufado, chamou o ministro Alexandre de Moraes de vagabundo, ecoou a voz dele. Agora ele vai ter que responder pelas asneiras que faz. Um boboca. Eu não vou conseguir. O William De Luca mandou uma mensagem aqui que eu vou ter que compartilhar. Ponha. Diga para nós. O nome do golpista é CVC, mas quem pode fazer turismo na Papuda é Carlos Jordi. Não dá, né, William? Não dá. Eu tinha que compartilhar aqui, né, com todo mundo. Um pouquinho de rolê seu, uma pitada de rolê. Não é um hotel de tantas estrelas quanto os da CVC. Sensacional. Agora, olha, gente, Bangu, inclusive a gente tem o trecho... Pode ser Bangu. É verdade. Tem mais conversa aí, né? Tem também. Com o CVC, né? A gente tem, inclusive, o documento do Ministério Público que a Laura Couto, aqui da nossa equipe, separou. Ela foi atrás do documento com esse trecho que a gente divulgou aqui, justamente, da conversa dele. Vamos assistir, Elô, um pouco para a gente falar sobre quem que é esse Carlos Vitor. Tem um vídeo dele que ele publicou nas redes sociais, que rodou nas redes sociais. Vamos assistir esse vídeo e aí a gente volta a se falar. Fiquei sabendo agora que o pessoal está organizando uma manifestação amanhã em frente ao Exército a partir das 9 horas. Fiquem à vontade para comparecer e lutar pelo Brasil e pelo presidente Bolsonaro. Tamo junto. Tem também imagens do Carlos Vitor. Esse é o CVC, né? Esse é o CVC. Está faltando bater continência e cantar o hino nacional para um pneu. É isso. Tem foto dele também com camiseta do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Bolo de aniversário, olha só. A gente tirou um pouquinho a legenda aqui, a tarja, para vocês poderem ver o bolo, né?
com a bandeira do Brasil, tem também ele de arma, fazendo arminha com o dedo, com a arma, também o revólver, segurando o revólver, camiseta de Bolsonaro presidente, quer dizer... Elô, dá para a gente contextualizar um pouco de quem é esse senhor, o CVC, que não é a agência de turismo, mas pode fazer turismo aí na É ele Papuda. que chama o Jordi, o tal Carlos Jordi, diz assim, diga aí meu líder. E o Jordi responde, fala meu irmão, é esse cara. Então vamos lá, diga aí, Elô. Ele chama o Carlos Jordi de líder, né? O Ele CVC. chama o Carlos Jordi de meu Exatamente. líder. E o Jordi o chama de meu irmão. Vamos lá. Uhum. E eu acho que isso é super importante porque o CVC é o cara que ativamente participou de toda a movimentação antes das eleições e depois das eleições para impedir, né, a posse do presidente Lula. Ele claramente organizou manifestações contra o resultado das urnas. Então é muito importante essa ligação estreita do CVC com o Jordi. E foi isso que a Polícia Federal levantou, e foi por isso que eles foram atrás do material que pode provar essa ligação intensa, próxima, estreita do Jordi com o CVC. Né? Então, a gente sabe que os indícios que a Polícia Federal levantou foram suficientes para fazer essa batida. Agora, é claro que quando eles fazem a batida, eles coletam muito mais coisa. Então, ninguém sabe exatamente o que pode sair daí. Por que eu digo isso? Né? Porque o Jordi é extremamente próximo da família Bolsonaro toda. Então, ele fez prova para a Polícia Federal junto com o filho do Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Os dois passaram no mesmo ano, se tornaram colegas. Você vê aí ele com a família toda de carro, uma foto que ele mesmo postou nas mídias sociais. Ele faz questão de deixar claro, e tem gente em Niterói que descreve o Jordi como o próximo filho do Bolsonaro, como o político que, depois dos filhos, é o mais próximo de Jair Messias Bolsonaro. E ele faz uso dessa relação com a família para crescer na política. Foi assim que ele conseguiu se eleger vereador e depois deputado federal. Cá entre nós, com uma votação pífia, né? Ele, na primeira eleição, teve 204 mil votos e nessa última 114, ou seja, piorou muito, e está querendo concorrer a prefeito de Niterói. Uma tentativa bastante ousada e muito improvável, porque Niterói tem uma prefeitura de esquerda há mais de 30 anos, ou é o PDT ou é o PT que comanda a prefeitura de Niterói. Como vocês devem se lembrar, na pandemia foi um exemplo de combate à pandemia, no meio daquela loucura que Bolsonaro estava promovendo, né? E o Jordi é mais um desses, como me descreveu uma pessoa de Niterói. É um boneco de ventríloco. Ele fala o que Bolsonaro fala. Ele fez a carreira dele aí pegando carona nesse crescimento da família Bolsonaro. Ele foi preso, né? Esse CVC, ele foi preso. Foi. Em 19 de janeiro do ano passado, está fazendo um ano, aniversário. Depois foi solto, foi provisoriamente, ele foi solto, a prisão dele foi convertida em preventiva. Eu estou levantando alguns dados dele aqui, a Polícia Federal encontrou essas mensagens agora, mas ele foi preso acusado de financiar ônibus que levaram golpistas a Brasília no dia 8 de janeiro. Esse é o CVC. E ele ficou foragido, viu, Chico? Tinha uma ordem de prisão contra ele, ele ficou sumido. E 2 dias antes dele ser preso, ele conversou por telefone com o Jordi. E isso é muito importante, porque Jordi sabia que ele era um foragido da polícia e ele, deputado federal, estava no telefone conversando com o foragido, como se nada tivesse acontecendo. Então isso também está nos indícios de crime que a Polícia Federal apresentou para poder fazer essa batida. Isso está nos documentos do Ministério Público, Elô. Justamente teve a conversa de WhatsApp, que a gente já mostrou, e a investigação mostrou também que no dia 17 de janeiro rolou essa ligação. Então, o Jordi telefonou para o Carlos Vitor, exatamente. E aí, nessa data que a gente está dizendo, ele já estava foragido da polícia por participar dos atos golpistas. Então, é o seguinte, o CVC chegou a ser preso no dia 19 de janeiro e foi solto no dia 14 de fevereiro, mas a prisão foi pedida no dia 16. Então, ele estava foragido.
Olha aqui, vamos ver o documento? Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, enche a tela aqui para mim, tá aí, ó. Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, suspeitas da participação de Carlos Jordi nos atos que ocorreram, reforçando os indícios de fortes vínculos entre Carlos Vitor, o CVC, e Jordi, no dia 17 de janeiro de 23, está fazendo um ano, quando Carlos Vitor se encontrava foragido. Carlos Jordi faz contato com o primeiro, quer dizer, o Jordi faz contato com o Carlos Vitor, que estava foragido. E o foragido da Justiça. Só que o Carlos Jordi é deputado federal. Se ele sabe que alguém foragido está em contato com ele, ele tem imediatamente como comunicar isso às demais autoridades para que aqueles caras sejam recolhidos da prisão, né? Mas estava foragido, né? Sabia desde o dia anterior do mandado de prisão expedido. O Jordi sabia, né? Mas na democracia dele, isso não conta, né? Ele acha que isso é ditadura, falar com bandido foragido. Né? Agora, esse CVC se tornou vereador, viu, Gabi e Heloísa? Esse cara se tornou vereador em Campos dos Goitacazes, aquela cidade de Campos, no norte do Rio, né? Ele foi eleito vereador, ele teve 2.200 votos, míseros 2.200 votos, e ficou como primeiro suplente do Partido Republicanos. E aí conseguiu entrar. Né? Depois virou assessor de gabinete do deputado estadual Felipe Poubel, do PL, na Alerj, e foi exonerado quando foi preso no ano passado. É isso aí. Agora, Elô, é muito interessante a gente trazer esse componente da ligação, porque é justamente isso, né? A ligação aconteceu quando ele estava foragido. É um parlamentar ligando para um foragido da polícia. Exatamente, esse é o ponto que importa. Eu acho que é justamente isso que justifica, né, um dos pontos que justifica essa batida da Polícia Federal hoje. Né, o PGR e o Supremo olharam para isso e falaram, bom, você tem indício aí, né, vamos ver o que está acontecendo. Agora, tem mais coisa na história do Jordi que é incriminatório, né? Ele hoje, quando teve essa batida, ele deu uma entrevista dizendo que ele não tem ligação nenhuma com pessoa alguma que tenha participado da tentativa de golpe no dia 8. Aí a gente vai olhar com cuidado, tem pelo menos 2 pessoas que trabalham no gabinete dele diretamente implicadas e que participaram ativamente, não só dos acampamentos na frente dos quartéis, como dia 8 de janeiro. Dois funcionários, não é um só, não, são 2 que já vieram à tona, sabe-se lá se tem mais. Um deles foi até a revista Fórum, que trouxe à tona, numa reportagem que fez, e era inclusive uma pessoa, Tassimar Roendel, que andou frequentando o GSI do Heleno. Ah, é? Ele frequentava o GSI, vai saber por quê. Um funcionário de um deputado federal, esse aí, ó, Tassimar Roendel Silva de Holanda, funcionário de gabinete do deputado que hoje sofreu essa batida. E ele não é o único, tem um outro que tem uma história ainda mais incrível. Tem um vídeo do outro, ele se chama, vou ver aqui o nome dele, Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte tem um vídeo no qual ele está com a camisa verde e amarela na frente do quartel, passando aquele mico tremendo, dizendo que o Xandão estava sendo preso. Se lembra quando eles passaram começaram a difundir essa história? Comemoraram. Então. Os patriotários fizeram uma festa, né? Prenderam o Xandão. Tudo mentira, e o cara falando, e tem no vídeo, Gabi não aguenta, né? E tem no vídeo o cara dando essa mancada, assim, nacional, né? Em rede social, e é funcionário também do Jodir, aqui no gabinete dele, bem aqui. Olha, esse CVC, esse Carlos Vitor, né? Eu estou vendo aqui num vídeo gravado em novembro, depois da eleição, depois que o presidente Lula foi eleito, ele proclamou intervenção federal e disse que não aceitaria um bandido condenado na presidência. Proclamou. Em seguida, ficou sabendo? Proclamou. Né? Deve ter montado um cavalo, né? Uhum. E aí disse, chega de pacificar, chega de amor.
e chega de andar nas 4 linhas. Vai andar atrás das grades, seu CVC e seu jogo. Olha, posso te contar outro detalhe impressionante? Só um detalhezinho rápido. Claro. Esse Tassimar Roendel, ele gravou um vídeo no 2º andar do Palácio do Planalto. Você sabe o que fica no 2º andar do Palácio do Planalto? O GSI. Ele gravou um vídeo lá, no qual ele diz: nenhum bandido, nenhum ladrão vai subir essa rampa do Planalto, se referindo ao Lula, ao presidente Lula. Ele Lula. estava certo, nenhum ladrão subiu a rampa mesmo, né? Dessa vez não subiu. Subiu, 4 anos antes tinha gente subindo lá. Mas olha, é a mesma coisa que falou outro que ainda vai aparecer na história, né? Que é o general Augusto Heleno, que disse, você se lembra, falando com os patriotários que estavam acampados ali, não, ladrão não vai subir, né? Quer dizer, a Operação Lesa Pátria, investigação da Polícia Federal, a pedido da Procuradoria, e que vai chegar ao Supremo, e atenção, patriotas, não será a decisão do Xandão, não. O Xandão só autoriza que a investigação corra. A decisão será do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importantíssima numa democracia. Vocês acham que isso aqui é arruaça? Não é, não. Então, o general ainda vai chegar a vez deles, dos generais, dos coronéis, né? E de outros parlamentares metidos nessa arruaça, nessa tentativa de jogar a democracia brasileira na sua arapuca. Só para contextualizar, a gente estava vendo agora há pouco, justamente as pessoas comemorando a suposta prisão do Xandão. Tem som? Tem áudio? A gente não tem o som, a gente tem só as imagens. Não, porque tem um que fala assim, olha. Ah, agora temos. Prenderam o Xandão. A mulher emocionada, erguendo as mãos para o céu. Foi isso. Agradecem a Deus, prenderam o Xandão, comemoram, né? O ministro Alexandre de Moraes deve estar olhando para isso, meu Deus, esse pessoal não tem noção do que é uma democracia. Exatamente. Eu fico olhando para isso, me dá uma tristeza você ficar imaginando o que fizeram com essas pessoas, né? Assim, o que fizeram com a cabeça dessas pessoas, com os sentimentos. É difícil, né? Eu tenho um misto. De um lado, eu tenho tristeza, sim, né, pela ignorância reinante. Do outro, eu tenho uma preocupação, porque esse pessoal vive numa bolha onde eles só acreditam naquilo que as tias deles, dos Zaps, põem lá. De outro lado, eu olho para isso e acho engraçado. Não tem como não achar engraçado uma turma batendo continência para pneu, uma turma comemorando, agradecendo a Deus por notícia falsa, né? Aquele cara de botinha vermelha, olha aí, continência. Aquele de botinha vermelha, olha aí, né? Eu acho engraçado, eu acho isso muito engraçado, né? Não tem como, eu lamento, eu também fico triste de ver, mas ao mesmo tempo que eu fico triste, eu acho engraçado. Onde é que esse pessoal acha que está vivendo, né? Que coisa. Enfim. Gente, vamos falar também da relação estreita com um dos organizadores, né? Além dessa organização com um dos organizadores que a gente comentou aqui, o CVC, tem a relação do Carlos Jordi também com o clã Bolsonaro. A Elô fez essa apuração também hoje, né, Elô? E vai contar para a gente porque a gente teve as imagens aqui e também as conversas, o telefonema. Qual que é a relação com a família Bolsonaro? Pois é, o Jordi é conhecido lá em Niterói como um playboyzinho que frequentava academia, todo fortinho e tal, que gostava de bater nas pessoas, e a fama dele não é lá das melhores. Agora, ele fez o curso para a Polícia Federal e passou junto com o Eduardo Bolsonaro. Para escrivão. E lá, mas ele não seguiu, viu? Ele passou e tal, mas não seguiu, mas eles ficaram amigos e ele passou então a ser uma pessoa muito próxima da família, de toda a confiança ali dos Bolsonaro. Então, ele fez a carreira política dele toda a partir dessa relação com essa família e pelas mãos do Eduardo Bolsonaro. Agora, como eu disse antes, né, ele considerado no Rio de Janeiro como, depois dos filhos do Bolsonaro, é o político mais próximo do Jair Messias, né? Então, tem várias fotos dele com os membros da família e também com o Queiroz. Tem foto dele com o Queiroz. Ele andou apagando muita coisa, mas tem foto dele com o Queiroz. Ele é tão próximo da família que também era próximo
ou é próximo, não sei o tempo do verbo correto nesse caso aí, porque a gente não sabe o que está acontecendo, mas do Queiroz, essa figura aí que é chave para desvendar várias situações, digamos Queiroz. assim, da família Bolsonaro. Dinheiro que muda de mão, dinheiro que é depositado na conta da Michele Bolsonaro e por aí vai, né? Vamos ligando os pontinhos, né? Queiroz, que é ligado a milicianos, né? Pessoal ali do Rio das Pedras. Queiroz, que sabia e tem alguma ligação a ser investigada com o escritório do crime, né? De Adriano da Nóbrega, de Rony Lessa, né? Queiroz, que pode saber mais do que a gente imagina sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, vamos ver. Está para sair resultado disso em breve, segundo a própria Polícia Federal diz, que até o fim do mês de março a gente já terá mais detalhes dessa história, né? Então é isso, é o Queiroz. É o Queiroz. Agora, eu acho que tem uma coisa... É uma grande família, né? É uma grande família ligada a milícias, ligada a crimes. É o que tem que ser investigado a fundo. Agora, Chico, uma coisa que eu acho que é muito importante que aconteceu hoje, né? Depois, no fim do dia, depois que eu falei com várias pessoas, começar a pensar de uma maneira mais abrangente sobre esse caso de hoje, eu acho que muito mais do que o fato da gente ter pela primeira vez um deputado sendo alvo da Operação Lesa Pátria e ter sido abordado hoje, ter perdido celular, laptop, documentos, etc., é o deputado que é, né? Mais do que ser um deputado, é um deputado extremamente ligado e próximo da família Bolsonaro. Isso tem um significado muito importante também nessa investigação, porque já dá um recado, né? Já avisa que está chegando perto, que está se aproximando desses personagens. Então, eu acho que isso também é muito importante. Elô, e tem também imagem dele, por exemplo, com aquela arminha, aquele broche de arminha no Congresso, né? Ele gosta de armas, assim como os outros Bolsonaro. Uma fixação, né? Eu diria que até Freud talvez explique. Eles sempre falam de sexo e tal, e sempre tem uma arma, uma pistola, uma coisa que faça, que possa ter alguma relação com pênis, com essa coisa. É um machismo. Sabe? É a questão freudiana. Poder. É questão freudiana. É sobre poder. Potência. E ele também é um bolsonarista raiz. Ele postou um vídeo nas eleições em 2022 de Bolsonaro. Vamos assistir. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresenta 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Pois fizeram. Pois fizeram. Esse foi o vídeo que ele compartilhou. Que coisa. Inclusive... E tem aquele vídeo também do Bolsonaro pedindo voto para ele, né? Para o Jordi. Jordi, exatamente. Que é líder da oposição. Esse cara... Pois é, você vê um deputado, um político totalmente inexpressivo, desconhecido, que nunca fez nada e virou líder da oposição na Câmara dos Deputados em Brasília. Por quê? Só por causa da proximidade com a família Bolsonaro. Não tem outro motivo. Vamos falar com o pastor Henrique Vieira, deputado federal? Vamos. Pelo PSOL, né? Nosso convidado hoje. PSOL do Rio Boa noite, deputado. Boa noite, deputado. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês. Vocês me veem e me ouvem bem? Sim, perfeito. Ouço bem, ou ouvo, como diria que era o governador lá de Minas Gerais. O deputado, o que significa politicamente a prisão desse Carlos Jordi, ou Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior, né? Vulgo Carlos Jordi? O que significa isso do ponto de vista político no atual momento brasileiro? Pois é, conforme vocês estavam falando, Carlos Jordi é líder da oposição na Câmara, não é detalhe. Aqui no estado do Rio de Janeiro, e na minha cidade de origem, onde nasci e cresci, fui vereador em Niterói, ele é a expressão maior de Bolsonaro e do bolsonarismo, por vínculo direto e orgânico com a família
e por conta dessa concepção de mundo que vocês falaram muito bem, baseada numa masculinidade tóxica, baseada no armamentismo, na glorificação da violência, no negacionismo da ciência, da pesquisa, da educação, o bolsonarismo que faz do ódio uma prática política permanente e a política uma prática do ódio permanente. Portanto, é importante que as pessoas saibam, Carlos Jordi é a expressão oficial, objetiva e simbólica do bolsonarismo, tanto com relação às ideias, quanto relação com a família e com o projeto de país que esse grupo miliciano tem. Portanto, chegar a ele, na minha opinião, é muito importante. Tudo que não pode acontecer com relação ao dia 8 de janeiro é não chegar aos idealizadores, aos mentores, aos financiadores e aqueles que incitaram uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização para efeito de crime. Então, nós precisamos investigar com a devida defesa que cada indivíduo tem, e nós zelamos por isso numa democracia. Nós não temos que utilizar os métodos bolsonaristas para vencer o bolsonarismo. Dentro do regime legal, da presunção de inocência, da defesa, do direito a se defender, mas não podemos deixar de investigar, de chegar aos generais, de chegar aos empresários e de chegar aos políticos, inclusive eleitos, que tramaram contra a eleição. Jordi tem que se defender, mas é, na minha opinião, alguém profundamente comprometido com essa agenda política violenta e desamorosa, antidemocrática e miliciana que é o bolsonarismo. Deputado, quer perguntar, Elo? Vai lá. Eu queria... deputado, eu estava vendo hoje que tem um livro, né, sobre os engenheiros do caos que cita o deputado Jordi. E ele diz que Jordi conseguiu se tornar popular por causa de uma série de vídeos que ele fez denunciando um complô de professores de esquerda para espalhar o comunismo nas escolas, veja bem. Então, foi assim que ele conseguiu crescer e se tornar popular. Então, eu concordaria totalmente com a sua colocação de que ele não é um qualquer, e esse tipo de comportamento não é um comportamento qualquer, isso é uma arma que tem sido usada para destruir a nossa democracia, e que se a gente não ficar de olho, ela pode se multiplicar como tem se multiplicado. Então a gente tem que, dentro das regras do jogo democrático, com certeza, combater esse tipo de coisa. Eu acho que a gente perdeu o deputado exatamente, por um segundo, e ele vai voltar. Vai voltar, né? mas esse Jordi aparece também num livro, eu vou ver se eu descubro aqui qual é, sobre o fascismo. É isso que eu acabei de citar. Como neofascista, como dos neofascistas brasileiros. Os engenheiros do caos, exatamente. Que traz, então é esse o livro, né, que ele aparece num capítulo sobre neofascistas no Brasil, que cultuam, né, os mesmos lemas de Mussolini, Deus, pátria, família, né? Ou nazistoides, né? Deutsch über alles, Alemanha acima de tudo, de todos, né? E Brasil acima de tudo, né? Quer dizer, eles cultuam isso, são nazifascistoides, né? E aí não entendem depois como é que funciona a democracia. Vamos aproveitar. Agora, como o deputado estava dizendo, é muito importante porque ele, além de tudo, é líder da oposição. Exato. Né? Ele, por mais inexpressivo como deputado, como político que ele seja, ele ocupa um lugar de poder muito importante e está sendo agora investigado. Né? Então, deputado, que bom que o senhor voltou, como o senhor estava dizendo, ele ocupa um lugar de poder importante, ele é o líder da oposição. Agora, ao que me parece, ele dificilmente será o único político aqui do Congresso que terá uma visita como essa da Polícia Federal. Tem mais. Deputados e deputadas, viu, dona Júlia? Vamos lá.
Eu sinceramente espero que seja apenas o início. No meu primeiro ano de mandato, precisei de pouco tempo para perceber que existe um grupo, não é um indivíduo, um grupo organizado de extrema-direita que tem muita força política no Congresso Nacional, que dirige e controla comissões importantes da Casa, que faz uma oposição ao governo completamente irresponsável, fora do jogo da democracia e do bom debate de ideias. E nós corremos um risco, não sei se vocês concordam comigo, de normalizar a extrema-direita como se fosse uma força política legítima colocando as suas opiniões. Só que nós não podemos correr esse risco. Democracia tem conflito, tem disputa de interesses, tem ideias diferentes. Isso é saudável. Extrema-direita, eu costumo dizer, é outra coisa, é intimidação, é ameaça, é violência política, é a atualização de dispositivos fascistas. Eu estou sendo cuidadoso ao usar esse termo, eu também tenho a minha formação como historiador, eu não uso o termo fascista para qualquer coisa, porque é uma modelagem muito grave, um exemplo histórico do século 30 de barbárie, de genocídio. E eu posso dizer, o bolsonarismo é uma atualização do fascismo. Em nome da democracia, esse modo de fazer política não pode ser normatizado, não pode ser legitimado. Vocês estavam falando aí, eu estava escutando vocês, eles usam a internet de maneira absolutamente criminosa, profissionalmente criminosa, se é que estou me fazendo entender. Então quero puxar esse debate aqui. Enfrentar a extrema-direita no mundo para salvar a democracia passa por um debate sobre redes sociais, passa sobre regulação das grandes plataformas bilionárias que lucram em cima de discurso de ódio e de prática de crime. E um outro elemento que vocês colocaram aí, que tem a ver com o Jordi, é a utilização de discursos de ódio contra a escola, a educação, professores e professoras. Me permitam dar esse informe. Na Universidade Federal Fluminense, olha que curioso, em Niterói está surgindo um observatório a respeito da violência contra professores e professoras no Brasil. Um excelente grupo de pesquisa que está mapeando como esse discurso, tipo do Carlos Jordi, está levando professores e professoras à depressão, a alienação dentro da escola, censura, perseguição. Eles expõem profissionais da educação, eles perseguem, eles incitam o ódio, eles perturbam o ambiente escolar. Gente, a extrema-direita não pode ser normatizada. Então, Carlos Jordi é a expressão oficial. Eu vou ser sincero com vocês, não me surpreende ele ser líder da oposição bolsonarista. O bolsonarismo é isso mesmo, qualquer líder que eles escolherem vai ter esse critério da violência política, da intimidação, da ameaça, da masculinidade tóxica, do machismo, da perseguição, da aversão à diversidade e da glorificação de um líder. Eles confiam tão pouco em si mesmos, na comunhão e no diálogo, que precisam de um líder, de um mito, de um semideus e de um fanatismo religioso para dar conta das suas próprias vidas. E com relação ao dia 8 de janeiro, insisto, não pode ter anistia ou flexibilização. Olha aqui, eu estou vendo agora aqui uma postagem no Twitter, né, no antigo Twitter, de Magno Malta, do senador Magno Malta. Ele diz: a oposição na Câmara protocolou um pedido para uma CPI de abuso da autoridade. Uma CPI importantíssima para investigar os abusos cada vez maiores do Poder Judiciário sobre outros poderes, principalmente o Legislativo.
Nesta manhã, o deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, foi alvo de buscas da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. A justificativa, diz Magno Malta, uma pessoa chamou ele de meu líder, ou seja, o ministro autorizou a polícia a entrar na casa de um deputado federal com base em uma expressão. Imagino que todos os baianos que são reis, meu rei, estão em sérios apuros. Minha solidariedade ao deputado Carlos Jordi, que não merece estar passando por essa situação. Vamos lutar pela aprovação desta CPI, diz o Magno Malta, o senador da República. Né? Teve mais, teve o Flávio Bolsonaro também falando. A gente tem uma publicação dele nas redes sociais dizendo o seguinte: a Constituição Federal de 88 protege parlamentares por suas opiniões para evitar exatamente o que está acontecendo com Carlos Jordi. Não entendeu nada da Constituição. Vamos lá. Óbvia perseguição política combinada com um sorriso de vingança no canto da boca. Quem é esse? Esse é do Flávio Bolsonaro. Quem não sabe conviver com as diferenças não está preparado para viver em democracia. Foi o que disse Flávio Bolsonaro. Está na democracia, respeita o resultado das urnas, não instiga as Forças Armadas a dar golpe e não ataca o ministro do Supremo, que sequer mandou dar qualquer busca na casa de Jordi. Ele simplesmente autorizou um pedido que vinha da Procuradoria-Geral da República. Eu insisto, eles querem eleger um vilão da história, e o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito firme, então quer elegê-lo como vilão, e nós, né, soninhas todas puras, mas, deputado, somos vítimas. Acho que o senhor poderia analisar essas duas postagens, né? Porque é o método, né? Eles usam algum fragmento minúsculo de realidade para construir toda uma história falsa, né? Dizer que ele estava defendendo a liberdade de expressão dele. Ninguém foi lá por causa da opinião dele. Dizendo que ele foi preso por causa de uma expressão, meu líder. Não foi por nada disso que ele está sendo investigado. Verdade. Vou fazer aqui um ping-pong entre política e teologia, no bom sentido, na boa reflexão, numa boa prosa entre nós. Uma boa interpretação bíblica sobre o que é diabólico não é um ser com chifres. Diabólico é aquilo que aposta na confusão mental. Diabólico é aquilo que aposta em ludibriar, iludir, falsificar para poder destruir e oprimir. Olha que curioso. Diabólico é o que confunde, é o que ludibria, é o que ilude, é o que falsifica para matar. Bem, essas duas postagens são diabólicas, no sentido de inverter a realidade. E concordo muito com você. Esse método diabólico é a forma deles fazerem política. Acho que vocês estão entendendo o ping-pong que eu estou fazendo aqui com uma linguagem teológica traduzida para a política. Porque, veja, se um professor, na sala de aula, falar sobre o período da escravidão sobre o povo negro no Brasil, eles vão, de forma diabólica, falsificar esse relato histórico e vão dizer que o professor está sendo o quê? Doutrinador. Deu para entender qual é o método deles? Eles vão transformando o absurdo em alguma coisa plausível. Vão mentindo tantas vezes até que essa mentira ludibrie, iluda, falsifique e pareça uma verdade. Já dizia assim um ministro de Adolf Hitler. Portanto, a mentira para provocar confusão informacional e transformar um absurdo em algo plausível é o método da extrema-direita. Essas duas postagens são exatamente isso. É óbvio que eles vão dizer que é perseguição política e que é censura à liberdade de expressão. No fundo, eles querem cobertura para praticar crime, atentar contra a democracia, porque eles que não conseguem lidar com a diversidade, com princípios éticos e amorosos para a convivência humana.
Deputado, eu queria aproveitar, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, eu queria perguntar se o senhor tem expectativa, a partir da CPI do golpe, que tiveram várias indiciações, até agora a gente não viu darem nada concreto, a sua expectativa em relação a outros nomes, a outros parlamentares que incitaram o golpe, que precisariam, na sua avaliação, ser alvo de uma investigação? E também queria... Vamos primeiro responder essa pergunta, na verdade, depois eu queria fazer mais uma rapidinho para o senhor. Perfeito. Eu tenho expectativa que avance, sim. A CPMI indiciou políticos, empresários, generais, diretores, ex-diretor da PRF, da própria ministros. Então, assim, nosso trabalho... E vocês acompanharam, cheio de limites, porque a extrema-direita tentou, no argumento que vocês falaram, o método deles também foi usar a CPMI para ludibriar, iludir, mentir, criar uma narrativa falaciosa. Com todos os limites, os indiciamentos foram feitos. O relatório da Elisiane é uma peça em favor da democracia. E eu acho que tem conteúdo probatório já consolidado para ir adiante e responsabilizar. Eu acho que agora está no campo da política, viu? Assim, política estrito senso, porque conteúdo comprobatório eu acho que tem para pegar muita gente em nome e em favor da democracia. E aí, rapidamente, Câmara e no Senado. Deputado, eu acho que tem que ser assim, realmente um tweet, mas o senhor acha que isso vai, de alguma forma, deixar os bolsonaristas mais preocupados, ou pelo que a gente está vendo na reação de defesa aí no Twitter e nas redes sociais, o senhor acha que não abala esse tipo de atitude, ou enfim, incitação pelo menos ao golpe, pensando aí no mais grave que a gente teve no 8 de janeiro? Não, abala sim, preocupa sim, eles sentem o golpe, mas eles estão numa disposição sem fim e sem limites, eles vão para cima, não tem a menor dúvida. Então, de forma objetiva, eu acho que abala sim, eu acho que eles estão preocupados e com medo sim, mas eu acho que eles vão continuar dobrando a aposta. E nós temos que apostar do nosso lado, né? Da democracia, da diversidade, dos direitos humanos, do Estado laico, de uma civilização ética para a gente poder viver e produzir justiça e paz no nosso país. Tá bom, gente? Deputado. Muito obrigado. Eu também acho que vão dobrar a aposta, até porque não tem saída. Eles não têm saída. Não tem saída. Isso. Dentro da democracia, essa turma não tem o que fazer, né? Eles só tem que fazer... É a mesma coisa com Netanyahu, com Gaza. Exatamente. Dobra a aposta, porque não tem saída. Não tem saída. Eles vão dobrar a aposta. Vamos adiante, tem mais gente chegando aí. Pastor, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. A gente vai agora conversar com Luiz Nassif, nosso grande Luiz Nassif. A gente vai continuar falando, repercutindo essa história do deputado Jordi. Elô, muito obrigada por hoje, querida. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Até. Olha só, Chico, tem outros 3 deputados que estão sendo investigados por publicações nas redes sociais, né, por incentivar os atos do 8 de janeiro, que são o André Fernandes, do PL do Ceará. O André Fernandes é aquele que, eu não me esqueço disso, tá? Porque é fixação deles, é aquele que fez um tutorial no YouTube e ganhou a eleição por causa disso, dizendo como se faz para depilar o ânus, quer dizer, é a coisa deles. Nossa, o André Fernandes. Ter essa visão agora. Tem o Raspa 1. O Raspa, exatamente. Raspa C. A Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, e também a Silva Wayampi, do PL do Amapá. Nassif, boa noite. Boa noite, Luiz Nassif. A gente está sem o som do Nassif. Seu som, Luiz Nassif? Cadê ele? Não Cadê estou te ouvindo, Luiz Nassif. de Luiz Nassif? Abre Queremos seu áudio. ouvir Luiz Nassif. Agora. Não está. Agora sim. Eu estava elogiando antes um entrevistado anterior, aí muito bom, o deputado aí. Então, mas esse caso do Jordi aí é muito importante, porque mostra qual é a disposição do novo procurador-geral aí, o Paulo Gonet. Ele está reforçando muito essa área do pessoal que está investigando os inquéritos em andamento, daí pegando realmente os comandantes aí
da tropa, né? Porque até agora só os louquinhos que foram apartados aí, né? Então dá muita esperança aí de que realmente você vai ter uma ação eficiente aí contra os financiadores e contra os estrategistas, né? Aqueles que realmente comandaram todo esse rolo aí de 8 de janeiro. Então, agora é interessante, o ministro Ricardo Lewandowski, que é um cara excepcional, é um sujeito muito firme lá, pessoal, ele tem aquele jeito manso dele, mas você vê, ele enfrentou as feras lá do Supremo, Joaquim Barbosa, Gilmar, saiu inteiro e tudo. Ele trouxe para secretário de Segurança o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Mário Sarrubo. Eles são muito amigos, inclusive. Ele perdeu o pai aí a semana passada, o Lewandowski foi na missa de 7º dia e tudo. Mas o Sarrubo, que tem um bom sinal, digamos, de combate ao crime organizado, ele passou pano para um promotor de justiça em São João da Boa Vista que estimulou o pessoal contra o Supremo Tribunal Federal e deu... que é o Nelson Aureli, de São João da Boa Vista. Implantou o terror na região. Ele não acatou uma denúncia contra uma vereadora de Águas da Prata que tinha todos os indícios que estavam comandando bloqueios, orientando bloqueios de estrada. Então, o Sarrubo ele vai ter que ter explicações aí para se mostrar a altura aí de ser um homem-chave aí da gestão Lewandowski, né? Vamos aguardar, né, Nassif? Em geral, ele cerca de pessoal muito bom. Aí o Sarrubo tem uma... Fora esse corporativismo horroroso, aí ele tem uma boa ficha, né? Mas, digamos, esse caso de Jordi é um divisor de águas, efetivamente. Né? Sem dúvida. E aí a gente está falando de outros... Eu citei aqui alguns outros deputados bolsonaristas que são justamente alvo ainda de inquérito da PGR, né, Nassif? Você falou aqui da boa disposição do novo PGR. Inclusive, a gente tem detalhes que o jornal O Globo trouxe das investigações contra eles. O André Fernandes, que é o Raspa, né, Chico Pinheiro? É o Raspa, sim. Ele, desde 2023, ele é investigado por vídeos que ele publicou no Twitter dele convocando o ato contra o governo Lula, isso eu estou abrindo aspas aqui, foi o que ele disse, e afirmando que ele estaria presente aí depois das invasões. Ele ainda postou a imagem da porta de um armário do Supremo Tribunal Federal depredado com o nome do ministro Alexandre de Moraes, com a legenda "Quem rir vai preso", como se o STF tivesse ali fazendo algum tipo de mordaça, né? Tem um monte de gente, né? Tem esse aí, tem Clarissa esse Nicolas Ferreira, né? Tem o Eduardo Bolsonaro, que também é deputado, né? Tem a deputada Júlia Zanata, né? Que anda de fuzil. Estava desligando o ventilador aqui que estava interferindo aí. Sem tem problema. Tem um monte de parlamentar, né, que está ali a serviço de uma ideia fascistoide, de golpismo, né? Agora, eu volto a perguntar para o Nassif a mesma coisa que eu perguntei para o deputado Henrique Vieira. Qual é o peso político e o significado político desta investigação chegar ao Jordi, hein, Nassif? Não, você rompeu o bloqueio, né? Porque até então, o que você tinha era... O Alexandre de Moraes, ele é um enxadrista aí, né? Ele está desde lá de trás, quando abriu esse inquérito do fim do mundo ali, que ele está atuando, levantando informações com policiais aí da confiança dele, levantando tudo. Então, quando começaram os golpes aí, ele já estava armado de um conjunto de inquéritos bem conduzidos, né? E tem um outro fato até importante em relação a Mário Sarrubo, que é ligado ao Alexandre de Moraes também. Ambos foram promotores aqui do Ministério Público Estadual. Naquela grande articulação de maio, do 7 de setembro de 2021, que impediu a primeira tentativa de golpe do Bolsonaro, foi articulada por Augusto Aras, hein? Augusto Aras, que saiu levando pau de todo lado aí. Pelo Augusto Aras, junto com os ministros do Supremo, e o Sarrubo teve um papel muito importante em São Paulo. Porque, o que o Bolsonaro esperava? Quando ele chega aqui, faz aquele discurso no comício de São Paulo, dizendo que não ia mais acatar decisões do Supremo e tudo, ali ele deu a palavra lá para começar a rebelião. E ele esperava que policiais militares, que são a base mesmo de apoio a ele, né?
de vários estados fossem para Brasília, para no dia 7 de setembro fazer o carnaval todo lá, que justificaria a operação lá Garantia de Lei e Ordem. E o que aconteceu? Convocaram os procuradores gerais para que eles decretassem estado de emergência nos seus estados. Decretando o estado de emergência, a PM tem que ir para o quartel e não pode sair. Então, esse foi o truque que impediu. E você teve um caso só de um procurador-geral no estado do Centro-Oeste que não quis, e daí o Aras foi lá e pressionou. É Mato Grosso do Sul, Nassif. Teve dois estados que as PMs, que os governadores não toparam também. Mato Grosso do Sul, segundo a entrevista no seu canal GGN, do nosso... Isso. Me fugiu o nome, nosso colega jornalista. Luiz Costa Pinto. O Costa Pinto. Costa Pinto também falou do Rio de Janeiro, que o governador, o Cláudio Castro, não topou porque ele não tinha, ele disse que não tinha autoridade sobre a PM. Eu teria dito alguma coisa do tipo, né? Na PM não manda, Joe. Né? Que loucura, que loucura. Aliás, o Cláudio Castro em breve vai estar fazendo companhia para os antecessores dele lá. Né? É verdade. Parece que sim. Então, digamos, a própria ida do Mário Sarrubo e do Lewandowski aí reforça esse eixo que foi montado entre Executivo e o Supremo para garantir a governabilidade. Né? Agora, do próprio depoimento do Luiz Costa Pinto fica claro, né? Não houve o golpe por uma única razão. A gente tinha um candidato a Mussolini aqui que amarelava, né? O Bolsonaro amarelou. E daí tem um episódio vergonhoso lá, que é narrado, que logo depois de tentar esse golpe do dia 7 de setembro, de declarar que não obedeceria mais ordens do Supremo, ele entrou em pânico. E daí chamaram o Michel Temer para fazer uma aproximação, e o Michel Temer escreveu uma carta assinada pelo Bolsonaro, quase se colocando de joelho ante o Alexandre de Moraes. Né? Lembra daquela música, Nassif? Lembra? Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. Temer foi fazer uma cartinha, calma aí, e para salvar a pele de Bolsonaro, né? Que estava falando mais do que a boca, falando que não deve. Agora né? cá para nós, em salvar o preço da dignidade, que ele não tem nenhum respeito pela própria dignidade dele. Né? Agora, esse é o ponto, né? O bolsonarismo continua forte, a ultradireita. O Bolsonaro é um retrato na parede, né? O que o Valdemar da Costa Neto tem falado dele. Porque é interessante, tem um livreto do Freud que chama. Que fala sobre esses movimentos de massa. Chama Movimento de Massa. É um livreto pequenininho, que ele narra o que ocorreu nos anos 20, lá antes da explosão do nazismo, do fascismo. E é um processo muito similar ao que ocorreu no Brasil. Você tem lá uma desorganização do mercado de informações, lá atrás com a rádio, aqui com a internet, e daí o que acontece? As pessoas vão se juntando em torno dos novos veículos, se sentindo poderosas, achando que não tem mais limite para a força delas, daí começam a acreditar em teorias conspiratórias das mais malucas, aí elegem o líder, que é aquele cara que é o mais violento. É por isso que o Bolsonaro, instruído pelo Steve Bannon, aparecia toda hora, fingindo que pegava até o sagrado violão, ele usou como se fosse metralhadora. Né? E depois o próprio Freud diz, quando esse líder mostra fraqueza, daí ele cai fora e é substituído por um outro mais moderado, coisa e tal. Né? E você tem aqui agora o mais moderado, é o Tarcísio, que é um blefe, hein? Um blefe administrativo, foi como ministro, foi como governador aí, mas você tem um vácuo na direita que vai ser preenchido. Foi menino do general Augusto lá no Haiti, hein? Que esse Tarcísio era militar também. Era militar. Era dos meninos do general Augusto lá no Haiti, naquela ocupação. Eu tô preparando um livro, até já mandei o copião já para a editora, contando várias coisas. Né? E uma delas são os negócios militares, que são inaugurados no DENIT. O DENIT é um dos departamentos barra pesada aí, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. E a Dilma, para moralizar o DENIT, entrega para o Instituto Militar de Engenharia. E daí vem o Tarcísio como secretário executivo e passa a entregar obras aí para ONGs disfarçadas aí de militares por preços muito maiores do que os preços originais das obras. Né? Então, ainda tem muita coisa para aparecer aí. Né? Esse país, essa história nos últimos 15 anos não foi contada ainda não. Viu? É muita coisa, muita coisa. Não sei se tem tempo de contar isso tudo.
Nassif, eu queria aproveitar que a gente está falando aqui dos militares e te perguntar justamente sobre eles nessa história do 8 de janeiro, porque a gente teve o primeiro parlamentar em exercício sendo alvo de uma operação e os militares, até o Chico Sá, a gente conversa aqui no grupo do Série Notícias segunda edição, ele até disse, olha, os militares já se livraram, anistia ampla, hoje inclusive o presidente Lula está em cerimônia no Comando Militar do Nordeste. Você acha que já era? Eu acho que não vai ter como não pegar alguns militares aí. Porque você tem dois tipos de militares. Tem aqueles que atuaram ativamente aí no golpe. Braga Neto, Augusto Heleno. O comandante aqui Dutra. do Planalto, o comandante do Planalto aí. Você tem aquele Estado-Maior do Bolsonaro. Outro dia eu gravei um vídeo mostrando os militares legalistas. Entre eles, o alto comando que não quis participar do golpe de 7 de setembro. E foi demitido. Você tocou até o hino nacional para eles, homenagem. Pô, toquei, bati continência, viu? Mas tá Quando certo. você pega um militar legalista, é uma coisa tão rara que você fica de joelho aí, né? O que aconteceu? Memória do Marechal Henrique Dufles Teixeira Lott tem que ser preservada, né? Tem gente boa aí, o pessoal que fez o ITA, pessoal que fez o programa nuclear, né? Mas daí o que aconteceu com os militares que assumiram cargos do governo Bolsonaro? O alto comando, que aliás o almirante lá, aquele almirante Garnier lá, que era ministro da Marinha lá, esse vai ter que acertar contas com a justiça. Os 3 saem de lá e dizem que tem propostas de emprego e por isso pede durante o período de quarentena aí que a União pague para eles um valor X lá. E o Estadão levantou a matéria, foi atrás dos sindicatos e associações que supostamente teriam convidado eles para feito propostas de emprego e ninguém sabia de nada. Falsificaram, até isso. Então você vê que, sem julgamento moral, mas o militar golpista, ele não adianta. O golpista, ele não tem boas intenções. Você tem aquele almirante da Anvisa lá que fez um belíssimo trabalho, impediu a invasão da saúde aí pelo Bolsonaro, mas você pega lá o general, que era o almirante, que era o ministro de Minas e Energia, e um dos caras centrais do programa nuclear, que permitiu a negociata da Eletrobras sem intervir nada. Permitiu a venda da Embraer sem intervir nada. Ou seja, são militares que passaram... Não tem projeto de país. O negócio deles foram negócios. E, do outro lado, militares legalistas aí que perderam possibilidade de promoção e tudo, mas não traíram a pátria, para usar o termo que eles gostam de usar, né? É isso, Nassif. Obrigada por hoje, querido. Até semana que vem. Boa noite, Nassif. Boa noite, Nassif. Abração aí. E vamos dar boa noite para o nosso querido Chico Sá. Vou aproveitar já puxar esse gancho com ele. Chico, parece que subiu o tom contra os golpistas, mas a gente quer saber quem mais está na fila, quais são os outros parlamentares, vai ter parlamentar em exercício, militares de alta patente. E aí, né, Chico? A gente quer saber. Boa noite, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, audiência. Eu acho que, olha, militares pode esquecer. Pode ser até que ali o general Heleno... Braga Neto. Mas, ou para o baixa patente, né? Para o próprio Bolsonaro, que é capitão, a gente esquece, ele é capitão. É verdade. Trata-se de um capitão do Exército. Mas no resto, Gabi, eu não acredito. Você pega a agenda do Lula hoje mesmo em Pernambuco, né? Ele está contemplando os militares numa cerimônia que é muito simbólica. Tem a mudança de comando do Comando Militar do Nordeste, mas tem outro gesto que é até maior, que é o começo de da construção de uma escola de sargentos, que vai ser a maior escola de sargentos do Brasil. Hoje em dia, para se formar em sargento do Exército, você tem que correr em vários lugares do Brasil. O Pernambuco vai concentrar tudo lá nessa área, que fica em Aldeia, que é uma localidade lá nos arredores do Recife, inclusive numa área de preservação ambiental, né? Está dando um rolo miserável, porque as entidades de preservação ambiental
estão revoltadas porque essa escola de sargento, que é gigante, será construída dentro dessa reserva. Então, isso o Lula vai lá, avaliza, está bancando essas obras do Comando Militar do Nordeste, está prestigiando o evento, porque ele foi visitar também a refinaria Abreu e Lima, ele vai para a cerimônia da criação do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica no Ceará, e passou na Bahia. Mas ele podia bem deixar esse quartel de lado, não, fez questão de ir lá e fazer uma graça lá, fazer um agrado para os militares. Isso não é Lula que decide, quem decide são os inquéritos, é a justiça, mas não deixa de ser um gesto bastante simbólico a essa altura da história. Então, na minha pobre crença, eu não vejo militar de alta patente no alvo de Xandão, no alvo de ninguém. Eu acho que mais uma vez vai passar batido. Creio que o Lula não quer confusão no governo dele. Isso abriria ali um capítulo muito difícil no sentido de recepção nos quartéis com os militares. Então, eu acho que o tom que vem do governo vamos baixar a bola. Você lembra do Capelli, né, Chico e Gabi? O Capelli mesmo, que era o mais enérgico, nos deu uma entrevista aqui no ICL mesmo, baixando totalmente a bola. Não, a gente não pode falar mal de militar assim, temos que ver direito, não é todo mundo que é golpista, temos que separar. Então, eu não acredito em punição a militar de alta patente mais uma vez. Tá bom, Chico. Tem o Capelli, tem o próprio ministro Múcio, né, e o próprio presidente Lula, que vão botando panos quentes, mas à medida em que os inquéritos avançam, que os nomes vão aparecendo, que a Procuradoria-Geral da República encaminha essa questão para o Supremo, né, vai ficando difícil também o Supremo falar não. Como você já disse, isso não é decisão do governo, do Executivo, nem do presidente Lula, não é. Né? E aí o Supremo talvez tenha que tomar suas atitudes até para, historicamente, quebrar, né, essa história da submissão dos poderes da República a esse poder moderador que não existe, que são as Forças Armadas ou o Exército, que gosta de ter esse protagonismo. Eu acho que é um momento delicado, mas que pode ser um divisor de águas na história do país. Mas eu queria voltar... Tomara, Chico. Não, eu torço por isso, viu, Chico? Eu torço por isso. Eu não faço botar muita fé no momento, porque eu só vejo o contrário. O que me diz a simbologia toda do relacionamento do governo com os militares, da conversinha fiada do Zé Múcio, eu não vejo nenhum sinal disso, mas oxalá não venha um milagre, né? Eu torço que você esteja certo. Oxalá... Para que você esteja certo, Xará. Oxalá amanhã, que é sexta-feira. Epa, babá. É dia de Oxalá. Isso, opa. Escuta aqui. Fala aí do Jordi, cara. O que você achou dessa investigação em cima do Jordi? Está dizendo que está sendo vítima, né, de uma coisa absurda. Né? Xandão é ditador, já chamou o Xandão de vagabundo. Né? Nós estamos na ditadura. Né? Eu sou vítima... de uma ação autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, né, e criar narrativas às vésperas da... A gente tem esse vídeo, né? Dele vamos falando assistir essa esse vídeo? asneira? Vamos assistir. Não sei, vamos ver lá. Vamos ver essa presepada aí do rapaz. Fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Eu não sabia o que era, tive aqui... o mandado, né, eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconhecia o que era, eles estavam buscando arma, celular, tablet, e pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada, queriam dinheiro, eu tinha, sei lá, R$1.000 aqui em casa, e eu não sabia realmente o que era, até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Ah, tá.
Ah, tá. Tá vivendo a ditadura e falando esse monte de asneira. Olha, esse rapaz, esse Carlos Jordi, né? Que eu repito, não se chama Carlos Jordi, esse é vulgo Carlos Jordi, o nome dele é Carlos Alberto Coelho de Matos Júnior. Esse cara está mentindo. Mentindo. A Polícia Federal não botou fuzil na cara dele. Não haveria nem sentido fazer isso. Aliás, o Guilherme Amado manda uma mensagem agora, nosso parceiro do ICL, dizendo que essa história de que acordou com fuzil na cara é mais uma fake news do Jordi para se fazer de vítima, de coitadinho. O Reinaldo Azevedo disse hoje, ele tem todo o direito a dar piti, a dar chilique, né? Mas acredite nessa fake dele quem quiser. Nada. E o Alexandre de Moraes não mandou ninguém na casa dele, simplesmente autorizou o que a Procuradoria-Geral da República pediu. Nós queremos, a Procuradoria pediu autorização, porque ele tem foro especial, esse rapaz, ele é deputado, né? Líder da oposição, líder bolsonarista, né? Então pediu autorização para tocar a investigação para frente, porque está cheio de indícios de golpismo. Ô, Chico, e esse cara agora veio dar chilique. Pois é, cara. Pois é. Chico, foram mais de 600 mensagens. Não foi só boa noite, meu líder, bom dia, meu líder, boa tarde, meu líder. Foram mais de 600 mensagens. Pro Alexandre de Moraes sair com essa medida é porque ele está infinitamente bem calçado e a gente só sabe desse boa noite, meu líder, 2, 3 coisas. Mas esse sujeito, ele andava com uma camiseta com a estampa do Coronel Ustra, e uma das diversões dele era aparecer de papagaio de pirata no Congresso Nacional com essa camiseta do brilhante Ustra, do torturador Ustra, para aparecer no Jornal Nacional. Quando aparecia no Jornal Nacional, ele ali de papagaio de pirata, ele postava, olha aí o Ustra no JN, olha aí o brilhante Ustra no JN. Ele se divertia brincando com as câmeras do Jornal Nacional ao longo do ano passado, exibindo essa camiseta do maior torturador da ditadura brasileira. É exatamente essa aí, essa camiseta criminosa. Então, ele se diverte com a tortura desses amigos dele aí, que graças a Deus já partiram desta para outra. Ô, Chico, vamos falar também, a gente está falando aqui da extrema-direita, né, se foi um dia ruim para a extrema-direita, não. Olha só o que aconteceu num depoimento daquele blogueiro bolsonarista, o Oswaldo Eustáquio, para a Polícia Federal, por videoconferência em dezembro do ano passado. Para a gente relembrar, o Eustáquio ele é investigado no inquérito das milícias digitais, ele teve a prisão pedida pelo ministro Alexandre de Moraes e, no momento, ele está na Espanha. Ele pediu asilo, então ele está na Europa. Isso foi uma informação que saiu na coluna do Paulo Capelli, do Metrópolis, mas vamos assistir para relembrar. Essa situação. Mas o senhor está me inquirindo de uma coisa que o senhor nem sabe. Então eu vou lhe ajudar, com todo respeito e carinho nisso aí. Porque nada que o senhor me perguntou tem a ver com a PET até agora. Mas eu vou lhe responder essa pergunta aberta que o senhor fez para lhe contextualizar na situação, tá bom? Com muito respeito ao seu trabalho. Vamos lá. Eu sou investigado porque eu cantei. Se precisar, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Se precisar, a gente acampa, mas o ladrão não sobe. Eu sou investigado por isso. Eu achei maravilhosa a reação da mulher de cabelo vermelho, que ela mexe no cabelo assim, coloca a mão no rosto. Me senti representada. Não, vê o que esse foragido, né? Vê como o cara é abusado. Isso foi um depoimento virtual, agora em 12 de dezembro, um sujeito que, esse não tem nem o que falar, ele já foi preso uma vez por incentivar atos golpistas. Ele responde em 2 inquéritos, na milícia digital e nas fake news, nas duas pontas. Ele estaria agora, a última informação, que ele estaria em Londres, na Inglaterra. Ele passou por Paraguai, Argentina, Espanha, como você citou agora, Gabi, e estaria na Inglaterra. O que é que ele está tentando? Ele está tentando, nesse passeio dele, à custa sabe lá de quem,
não sei quem está bancando o passeio dele, ele está tentando um asilo político, ele está jogando uma picaretagem, jogando uma conversa fiada para tentar descolar com alguma diplomacia estrangeira, conseguir uma condição de refugiado político. Essa é a conversinha dele fora do Brasil nesse momento. Aí ele é intimado, mesmo por via internet, via online, ele dá esse depoimento, e em vez de dar um depoimento respeitoso, mesmo contando as mentiras dele, ele vai e faz uma provocação, porque isso é uma provocação gigante. Você está foragido, você está sendo procurado, você conecta com a PF, com o delegado da PF, para dar um depoimento, e começa a cantar uma música provocativa com o presidente Lula, por isso que a moça aí, a ruiva, ela não poderia falar, se manifestar, ela fez um famoso gesto, o corpo fala, e fez um comentário visual, né, para bom entendedor, mostrando o que esse rapaz pode responder depois. Mas é um absurdo, esse cara está passeando, não tem Interpol, ninguém tem mandato de prisão, não tem ninguém para pegar um sujeito desse. É um coitadinho que está no exílio, né? Se bobear, você vai achar dinheiro do crime financiando esse passeio dele, né? Milícia, sei lá o que, é possível. Né? Dinheiro nessa hora vira tudo coitadinho. É tudo coitadinho. Chico Sá, você também trouxe uma imagem para... Olha, Chico Sá, não vou te perdoar por a gente ter que dar essa imagem aqui no Série Notícias. Ah, não, é obrigatória. Isso, vou explicar por que é obrigatória. Exatamente. Vamos só colocar a imagem e Chico Sá vai discorrer aqui a respeito pra gente. O que é isso? Postagem de Elon Musk. Isso não é meme, não é conversa fiada, isso é um post que ele acaba de fazer, ele fez agora à tarde. Por que isso é importante? Porque esse cara, ele é simplesmente um dos homens mais ricos do mundo. Os jornais americanos começaram a dar uma série de matérias mostrando que a preocupação dos acionistas, os acionistas das empresas dele, da Tesla e do próprio Twitter, que o Chico chama de Twitter, que é o novo, o X, né? Estão preocupados com o comportamento dele. E o comportamento dele, ultimamente, tem sido esse tipo de coisa. Ele faz uma foto aí, eu não sei se é uma montagem, uma foto, numa situação, digamos, erotizada, né? Com uma mulher, só que o desejo dele mesmo, o tesão dele ideológico é no Milei, é no presidente da Argentina. Isso ele está se referindo. Eu sei que é, Chico. Ele está se referindo, Chico, ao discurso, ele está vibrando, ele está vibrando e com muito tesão no Milei por causa do discurso do presidente da Argentina em Davos, no Fórum de Davos. Essa imagem é do Fórum de Davos, onde o Milei fez um discurso contra o comunismo, a favor do capitalismo selvagem, por aí vai. Quer dizer que o Viagra dele é o Milei, né? Pega a mulher, põe ali e põe o Milei. Que tesão maluco, esquisito, enviesado. Bom, né? Eu entendo que o Milei fez um discurso em Davos completamente absurdo, que ele diz que você é culpada, viu, Gabi? Ele disse que as mulheres, as pessoas que se preocupam com o clima, e principalmente as mulheres, essa onda, que a nova maneira do comunismo tomar o mundo é usando a questão da mulher, dos direitos das mulheres. O que só prova que as mulheres estão corretas. Esse Batman aí da Argentina é um imbecil de 4 costados. Exatamente, Chico. A cena, viu, Chico? A cena é uma referência ao discurso do Milei na conferência lá contra o comunismo. Pego aqui. Daí essa imagem. Se eu fosse investidor nas empresas dele, eu estaria realmente preocupado. O cara que posta uma imagem dessa 4 horas da tarde não está nas suas melhores condições mentais, né?
Pois é, mas para ficar em condições sexuais, ter que ver o Milei, eu vou te contar. Né? Tô fora também. Fez, olha aqui, ele fez uma defesa. So hot right now, essa é a legenda que ele coloca aí. Estou com muito tesão agora. Olhando pro Milei. Que ele está falando justamente de ver o Milei. Olha, ele disse... Eu estou reproduzindo é o que ele falou, não tem nada da minha cabeça. Olha, o Milei aqui, vamos pegar aqui, ó, em Davos, na Suíça, né, anteontem, ele criticou o papel do Estado e disse que a crise da elite econômica e financeira do Ocidente está em perigo por causa de uma visão que conduz ao socialismo. Né, ele falou 20 minutos, apresentou as ideias que ele tinha, dizendo que o Estado é que atrapalha tudo, e culpou, né, as mulheres e as pessoas que defendem a questão, né, defendem a pauta climática, né, como novos caminhos para conduzir ao socialismo e à pobreza, né. Falou um monte de asneira, Ele disse que o feminismo radical e a agenda ambiental, né, são os novos propulsores da tragédia no planeta. Você vê que coisa, né? Muito bom aqui o comentário do Holmes Júnior. Milei, a crise também é estética. Chico Sá, obrigada por hoje, querido. Um abraço, um beijo. Amanhã a gente se vê. Musque, o Milei é broxante. Beijo, até amanhã. O Milei é completamente broxante. Imagina você na hora H, o Milei aparecer na sua frente. Não vai. Não, pelo amor de Deus. Já foi ruim o suficiente. Pelo amor de Deus. Beijo, Chico. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, querido. Bom, vamos encerrar por aqui, né, Chico Pinheiro? Seu sextou hoje. Sextou com Milei. Graças a Deus, amanhã é sexta-feira, é vida que segue sem Milei por aqui. Sem Milei por aqui. Mas antes de encerrar, lembrando a você que está chegando o Mapa da Mina, gente. O Mapa da Mina, que é o evento com o Eduardo Moreira, que ele traz todas as previsões para a economia, mercado, investimentos, que os bancos normalmente fazem em evento fechado, cobrando caro. Aqui no ICL você tem acesso a esse conteúdo de graça. Só precisa se inscrever em edu1.com.br/N2. Esse evento vai ser no domingo, 28 de janeiro, às 8 horas. Quem não quer aprender como salvar um dinheirinho a mais, né, nesse começo de ano? Claro. Pô, eu quero. Saber o que está fazendo. Simbora então, Chico. Boa noite, nessa. querido. Até semana que vem, até segunda. Um beijo. Quer saber o que está acontecendo com a economia do Brasil e do mundo? E de quebra saber quais são as minhas previsões para os mercados e para os investimentos em 2024? Todo ano a gente realiza um encontro chamado Mapa da Mina, um encontro que é um sucesso. Centenas de milhares de pessoas assistem a essas aulas. E em 2023 a gente acertou absolutamente tudo que a gente previu. O de 2024 vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. E para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito participar. Eu tenho certeza que você vai dar muito proveito para um encontro como esse. E vai te ajudar ao longo de todo o ano, seja lá a sua atividade. Se inscreve agora e a gente se encontra lá.